20 minutos para as 11 horas, 19 graus e 2 décimos é a temperatura. A nossa entrevista em instantes é sobre a construção da ponte do DENIT através do Exército, que vai desafogar o trânsito entre Lajeado e Arroio do Meio, especialmente para veículos pesados. Mas, como reflexo daquilo que a gente está vivendo, tendo só a ponte de ferro, só uma via, a gente comentou aqui o problema, o trânsito parado do lado de Arroio do Meio desde as primeiras horas da manhã. O Valdoir Ror, de Arroio do Meio, manda o recado pra gente aí. Fala, Valdoir. Esse problema na ponte aí, pessoal, não tem nada a ver com o caminhão hoje de manhã que está atrasando. O que está acontecendo é que Lajeado não tem ninguém para atravessar e tem um baita de um tempo na sinaleira. E o pessoal de Arroio do Meio aqui, fila de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, e ninguém para atravessar de Lajeado e todo mundo tendo que esperar, né? Isso aí tinha que ter um pouquinho mais de organização. É a mesma reclamação que nos fez o Marco Merri. Ele disse que tá mais de 1 hora para pegar ali a Barra do Forqueta, dá 130 para chegar na Estrada Geral, ali na Marechal Floriano Peixoto, e conseguir acessar a Ponte de Ferro. O outro ouvinte diz o seguinte: o problema é que antes das 8 horas do lado de Arroio do Meio não tinha ninguém, brigada ou trânsito. Prefeitura começa às 8 horas, brigada às 7h45, passaram por mim no Banco do Brasil, se deslocando para lá. A Secretaria de Obras já viu os finais de semana fazendo limpeza de galhos nas ruas às 6 da manhã. Por que nesse caos total não se faz uma escala do pessoal de trânsito de Arroio do Meio e se começa às 5 da manhã a controlar? Falta muita, mas muita organização. É o recado aqui do taxista, né? O Pitol, que manda um recado pra gente aqui no 999-787885, a interatividade em nome de Farmácia Santa Helena e também Ozirnet, provedor de internet. 18 minutos faltando para as 11 horas da manhã, 19,2 é a temperatura. Vamos à entrevista de hoje do programa Troca de Ideias. Vamos conversar com o Tenente Coronel Gustavo Humberto dos Santos Costa, comandante do 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul, falar a respeito da construção da ponte do DENIT Exército entre Lajeado e Arroio do Meio. A gente gostaria de saber também se é comum a construção de pontes assim, se existem outras no Rio Grande do Sul do mesmo porte ou semelhantes, pelo menos a essa que será construída entre Lajeado e Arroio do Meio. Muito bom dia, obrigada por atender a Rádio Independente. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer, primeiro, para mim, como comandante do 3º Batalhão de Engenharia de Combate aqui de Cachoeira do Sul, falar com vocês, né, da Rádio Independente Lajeado. Realmente, o batalhão está se planejando para montar uma ponte logística móvel, né, entre Arroio do Meio e Lajeado. Estamos esperando o encerramento dos trabalhos nas cabeceiras de ambas as cidades, né, que em função das chuvas recentes aí, vai gerar um atraso, né? Eu, inclusive, terça-feira estarei no município de Lajeado para fazer uma reunião com o prefeito de Lajeado e Arroio do Meio, né, para acertar alguns detalhes que serão importantes para essa montagem, né, e verificar em loco como é que está o serviço das cabeceiras. Eu estou à disposição para qualquer pergunta. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí a sua participação, comandante, e eu sei que o senhor vai tomar mais ciência de como estão os acessos, as cabeceiras, estando aqui na próxima terça-feira. Até tinha previsto, né, a vinda hoje aqui para a região, mas as condições, aí a nova enchente acabaram atrapalhando esse acesso e também mais detalhes. Mas pelo que a gente tem de informações, não comprometeu as cabeceiras e aí é uma expectativa que se tem, muita expectativa. A senhora, acredito que escutou a gente falando agora há pouco da reclamação dos ouvintes, pessoas demorando mais de 1 hora para atravessar de um lado para o outro, Lajeado, Arroio do Meio, um trajeto que normalmente se faria de uma cidade para outra, 7, 8 quilômetros em 10 minutos, nem isso. Hoje em dia tem muita dificuldade porque caíram as 2 pontes, né? Uma já foi reconstruída, mas só passa um veículo por vez, não passa veículos pesados. Quanto tempo, a primeira pergunta que eu lhe faço é quanto tempo o Exército precisa para construir essa ponte? Porque eu me lembro que quando caíram as pontes, num primeiro momento se falou que em 10 dias a ponte estaria construída. Depois se falou, vai ter que fazer os acessos, vai ter que subir as cabeceiras, vai ter que botar pedra para dentro do rio para o leito ficar menor, para a ponte caber. E aí foi falado que somente o Exército precisaria de 2 semanas. Aí outras pessoas já falaram, não, em 1 semana se faz a construção. Outros falam em 10 dias. O senhor que estará à frente nesse serviço,
visto? Quanto tempo levou em Santa Maria e quanto tempo, estima, sem ter visto aqui ainda no local, que vai necessitar o Exército para fazer a sua parte e liberar o fluxo de veículos? Foi bom você falar isso, porque está tendo muitas informações desencontradas, né? Eu vou falar aqui, né? Eu quero até deixar claro, porque a palavra minha como comandante, né? E eu como lancei a ponte em Santa Maria também, né? Já tem um histórico agora de informações, né? O que acontece? Tão logo as duas prefeituras derem o ok das cabeceiras, o batalhão vai fazer uma inspeção na obra. Por que isso? Porque a ponte ela é apoiada, né, nas duas cabeceiras, ela não tem pilar. E ela é uma ponte muito pesada. Então, ela atende alguns pré-requisitos. Tá? Aconteceu isso em Santa Maria, também havia o pronto, né, mas a gente teve que fazer teve que pedir para refazer um pouco do serviço, porque depois que a ponte começa a ser lançada, não dá para voltar atrás. Então, tão logo as empresas concluam, né, as cabeceiras, tem que ser bem feita, deixando bem claro isso, né? Haverá uma inspeção do batalhão, tá? Para verificar a segurança. Como eu já disse anteriormente, 99% de segurança não é 100%. Ela só vai ser lançada com 100% de segurança, né? Então, eu vou ao local verificar, tanto em Arroio do Meio quanto em Lajeado, né? Estando ok, nós vamos começar a mobilização. O que é a mobilização? É trazer para a Lajeado, né, a ponte em si. Ela vem com bitrem, né? Ela é carregada em bitrem. Só que, se os acessos até ela não estiverem bem feitos, nem o bitrem chega. Por isso que eu estou ratificando a necessidade que não só a cabeceira tem que estar bem feita, mas os acessos. Porque se o acesso não estiver bem feito, o caminhão não chega nem com a ponte para montar. Então, eu acredito que, estando o acesso bem feito e a cabeceira, são 5 dias para os meios chegarem em Lajeado. Tá? Canteiro de trabalho pronto, né? Depois dos 5 dias, são 25 dias, a gente estima para a montagem da ponte. Tá? É uma ponte complexa. Eu entendo aí a angústia da população com a necessidade dessa travessia, tá? Mas não é uma ponte fácil de se montar. Tem alguns pré-requisitos para ser montados. Tá? Então, fazendo um cronograma aqui superficial, depois que eu receber o pronto de ambas as prefeituras, eu estimo levar 5 dias para aproximar os meios até a posição, tá? Para montar o canteiro, e depois mais 25, tá? Para montar a ponte. É uma previsão. Tá? Ela pode ser feita antes? Pode. Tá? Mas isso vai depender de várias variantes, como, por exemplo, o tempo. Né? O próprio tempo, as condições climáticas estão atrapalhando as prefeituras a trabalharem. E a gente não pode trabalhar com ela com chuva, só com um tempo seco, né? Com muita chuva, ela não dá para trabalhar. Com pouca chuva até trabalha. E tem que estar claro o dia, né? De noite não é recomendável trabalhar com ela. Então, assim, eu estou insistindo nisso, porque até para não criar aquela expectativa que em uma semana vai estar pronta. Não vai estar pronta em uma semana. Tá? Quanto então, tempo levaram em Santa Maria, comandante? Em Santa Maria, juntando a mobilização com a montagem, deu na base de 20 dias. Opa. Mas Santa Maria teve um diferencial para o batalhão. A posição era mais próxima, né? A posição do batalhão até chegar lá na ponte dava 1h30. Tá? E era plano local, né? A gente tinha mais facilidade. Para Lajeado vai ver um pouco mais longe e a gente pega um pouco mais de serra. Entendeu? Mas insisto, o acesso até chegar às pontes, até chegar ao local de montagem da ponte, tem que estar bem feito, senão nem o caminhão chega. Quando teve um reconhecimento recente na posição, nós só chegamos de caminhão, né? Mesmo assim fazendo desvios. Então, terça-feira eu estou indo aí também exatamente para ver isso, tá? Porque a cabeceira tem que estar boa e também os acessos, porque não adianta eu montar a ponte, senão depois nem vocês conseguem chegar para abordar a ponte, entendeu? Bom, seria 30 dias então, vamos dizer assim,
somando 5 dias para chegar então ao local e depois mais 25 dias para a montagem da ponte, podendo ser até um prazo menor a depender da situação encontrada aqui. Quantas pessoas vão trabalhar? Fala um pouco mais das especificações dessa ponte, quanto que pesa, porque não deve ser pouca coisa também, e a questão de qual tipo de veículo vai poder passar. São 80 toneladas, são 70 toneladas que suporta? Isso. Eu vou resumir aqui para vocês. Vai ser a mesma ponte, né, que foi lançada em Santa Maria. É uma ponte metálica, né? Ela vence um vão de 60 metros. Ou seja, então esse trabalho de aproximação das margens também está sendo feito, né? Porque o vão aí Lajeado e Arroio do Meio era maior. Então eu estou esperando também reduzir esse vão para no máximo 50. De modo que eu tenha 10 metros de segurança, né? 5 para cada lado para lançar a ponte. Tá? É uma ponte que a gente vai levar 50 militares, vai ser o mesmo efetivo, eu garanto. Vai ser o mesmo efetivo que lançou em Santa Maria, porque o pessoal já está com o know-how da montagem. Né? As dificuldades encontradas em Santa Maria, né, vai servir de backup para montagem Lajeado. Tá? É uma ponte que é basicamente montada com viaturas, carregadeira, empilhadeira e MUNC, tá? E como é que eu vou adiantar para vocês aqui? Eu tô ressaltando a importância dos acessos, que esses MUNCs, essas carregadeiras e empilhadeira, ela tem que chegar na posição, entendeu? O que nos facilitou em Santa Maria foi que a gente chegou, era uma rodovia pavimentada, entendeu? Mas eu estou esperando baixar essa umidade, né, para verificar no local, até se tem condição da gente chegar com as viaturas aí. Mas depois que começar a montar o canteiro de trabalho, a gente não vai parar mais. Tá? Eu estimei o prazo aí, você falou de 30 dias, pode até ser menos. Tá? Mas é 5 dias de mobilização e 25 de montagem. O que é essa mobilização, até para ficar claro? O que são esses 5 dias? É o material sair de Cachoeira e chegar aqui? A mobilização, traduzindo, né, é um jargão militar para vocês, seria pegar os meios do batalhão, as viaturas, né, e carrear para Lajeado, entendeu? Fazer um local de estacionamento. Tem várias peças, ela é uma ponte que vai toda carregada, então eu tenho que tirar toda ela das viaturas, entendeu? Fazer um canteiro de trabalho e organizar de modo que a montagem seja contínua. Entendeu? Não tem esse canteiro de trabalho, eu estou ressaltando também, é importante, porque um bom canteiro de trabalho facilita a montagem. Fica depois um sistema muito automático, entendeu? Agiliza essa montagem aí. 25 dias é uma estimativa. Nós vamos trabalhar para fazer em menos, mas eu não posso garantir que vai ser em 15. Entendeu? Então, 25 dias é a média que deu certo lá em Santa Maria, né? Nós conseguimos montar em 20 dias. Essa mobilização, ela começa a partir do momento, depois da tua visita aqui a Lajeado? Após essa visita e verificação do local e tudo mais, já é possível começar a mobilização e até para a montagem também desse local onde ficarão, né, os militares e tudo mais? Sim. Exatamente. Você falou uma coisa importante. A mobilização começa quando as prefeituras falam assim, coronel, está pronto. Tá pronto? Então tá. Então, no mesmo dia eu vou a Lajeado. Por quê? Aí eu vou verificar o serviço, né? E onde vai ser feito, onde eu vou estacionar os veículos. Entendeu? Por que não é a partir de terça-feira a mobilização? Porque depois que eu trouxer os veículos, não dá para eu liberar espaço para as prefeituras trabalharem. Então, eu só posso mobilizar, eu só posso aproximar os meios para Lajeado e Arroio do Meio quando ambas as cabeceiras estiverem prontas. Entendeu? E essa minha visita aí é exatamente para ver isso. Eu tenho que ver aonde é que eu vou colocar os caminhões. Entendeu? Eu sei que eu recebi informação que, em função do alagamento, do chão está muito úmido, as cabeceiras só vão voltar a trabalhar, as empresas, na segunda-feira. Não consegui encontrar lugares com essas características. Desculpe. Então, eu tenho que, na terça-feira, verificar qual é até para eu estimar quando é que eu já posso mobilizar. Entendeu? Eu não sei se vocês têm acompanhado o serviço que aconteceu lá em Caxias do Sul, né? Nós temos outra ponte em condição de ser montada lá,
E em função das chuvas, o que aconteceu? Houve um desbarrancamento das encostas, entendeu? Que não permitiram até hoje o outro batalhão montar. Então, para que isso não aconteça, a gente ia até aí, tira todo o material das viaturas e não conseguir montar, a gente só vai quando estiver pronto, tá? Mas terça-feira, quando eu estiver aí, eu até solicitei a presença dos 2 prefeitos, eu já vou ter uma estimativa. Já vai dar para ver mais ou menos, opa, peraí, eu acho que em tantos dias eles acabam, já é um dado importante para mim. Vai ser algo Entendeu? mais concreto, né, Tenente Coronel? Com certeza. Mas hoje, Com certeza. a gente trabalha muito e as pessoas estão ansiosas por isso. Hoje, então, o senhor falou, quando eu disse 30 dias, seria talvez um prazo extenso até. Hoje nós estamos dia 20 de junho. O senhor acredita que início de julho, primeira quinzena de julho, para não dar um dia exato, hoje, analisando numa condição prévia, sem ter estado aqui ainda? Uhum. Não, eu só vou poder ver isso na terça. Ok. Porque, assim, eu vou estar te falando um dado que que é fictício. Na terça-feira, vendo em loco, eu posso te falar assim, olha, eu vou te dar uma estimativa. Tanto de julho, eu posso estar iniciando a montagem. Entendeu? E em relação ao peso que vai suportar essa pista, e eu não sei se aí caberá ao Exército, acho que mais as prefeituras, se já está definido se ali vai ser liberado só para veículos pesados ou veículos de passeios também poderão passar. Essa ponte, ela tem uma capacidade máxima de aguentar 80 toneladas, tá? Máxima. Mas há algumas variantes, tá? Por exemplo, dependendo do acesso, tá? A gente pode reduzir essa capacidade. Experiência de Santa Maria. Eu estou falando de Santa Maria porque é o que está acontecendo lá, né? Como o acesso lá chega por asfalto, tá? Então, a gente manteve a capacidade de 80 toneladas. Pelas informações que eu tive de Lajeado e Arroio do Meio, o acesso à ponte não é asfaltado. Ele é de chão. Não, essa estrada foi Então, feita eu nova, acredito. inclusive. Nem existia. A maioria do trecho nem existia. Eles estão abrindo esse estrada, né? Estão abrindo. Exatamente. Você foi feliz no que você falou. Então, o que acontece? Eu acredito que o trânsito aí vai ser um pouco complicado para viaturas pesadas. Porque você imagina, se estão abrindo o trecho aí, não é asfaltado. Então, e com a umidade, as próprias viaturas mais pesadas, bitrem no caso, podem danificar os acessos. Entendeu? Eu me preparo para a capacidade máxima, ou seja, eu vou me preparar para que ela suporte 80 toneladas, mas isso vai depender de algumas variantes que nós vamos chegar e vamos dar uma olhada, entendeu? O que está acontecendo também? É uma ponte que depois de montada, a missão do Exército qual é? Vai ser montar a ponte entre Lajeado e Arroio do Meio. Tá? Qual vai ser a objetividade que as prefeituras vão ter? De operar o pare e siga. Ela é uma ponte que passa um veículo de cada vez. Tá? Vou dar um exemplo. No caso de Santa Maria, viaturas pesadas, vamos lá, bitrem, passa um de cada vez. Tá? Viaturas leves, quando uma viatura, um carro pequeno, ele chegar no meio da ponte, o outro passa. Tá? Tem todo um jogo de números para permitir a passagem. Tá? Uma prefeitura, ou melhor, eu estou, na verdade, convocando, né? Eu convidei os 2 prefeitos, porque haverá uma necessidade que os 2 nos apoiem com a administração do pare e siga. É uma ponte que vai operar 24 horas. Tá? 24 horas. Igual em Santa Maria, ela não para de noite. Ela fica 24 horas. Eu vou ter uma equipe 24 horas do lado da ponte para fazer a manutenção da ponte. Tá? Mas as prefeituras vão ter que administrar o sistema de pare e siga. Tá? Tantos minutos para um lado, tantos minutos para o outro. Essa minha ida a Lajeado, exatamente para deixar algumas coisas bem alinhavadas. Tá? Porque a ponte, assim, sendo bem sincero, não é lançar a ponte, largar no terreno e ficar assim, sem ter uma fiscalização. Não. Vai ficar um pessoal meu, 24 horas do lado da ponte. Ela é uma ponte que precisa de manutenção da ponte, né? Na ponte. Algumas placas vão tendo que ser apertadas. Eu tenho que medir a flecha da ponte. Ela tem uma pequena flecha, tá? É medida diariamente por segurança, tá? Mas as prefeituras vão ter que colaborar com a gente em algumas
em algumas atividades. As prefeituras já estão cientes disso, não somente da abertura ali do local, né, da passagem, mas também dessa necessidade de se fazer uma passagem que veículos maiores, mais pesados consigam passar. Exato. Já estão cientes. Não, eu sei que eles estão cientes, mas assim, o que acontece? Não, eu estou... desculpa, talvez eu não tenha perguntado corretamente. Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Certo. O senhor sabe se essas prefeituras já estão cientes? Foi feito um contato prévio com os engenheiros de ambas as prefeituras, alertando isso. Ah, sim. Entendeu? Tá. Foi feito um contato prévio. O meu convite para os prefeitos é para reforçar essa demanda. Entendeu? Entendi. Porque, às vezes, a informação... Eu tenho acompanhado, eu sou bem sincero, a gente está em Cachoeira do Sul, mas a gente acompanha as demandas da cidade de Lajeado, Arroio do Meio, né? A gente acompanha as informações que são postados na internet, nos meios, nas mídias sociais. Tá? Não é só lançar a ponte. Né? Eu vi uma reportagem de vocês também reclamando que nessa ponte metálica que foi lançada, né, pela prefeitura, o pessoal reclamando das filas, né, que demora. Pessoal, na nossa ponte vai acontecer algo parecido. Tá? Vai acontecer algo parecido. Porque ela não é via dupla, ela tem que respeitar também um pare e siga. Eu acredito que ela vai desafogar um pouco, né, a outra ponte. Mas essa situação que o senhor fala que talvez não seja possível veículos pesados é que preocupa, porque hoje os veículos pesados têm que fazer uma volta... Veículo pesado passa. Ah, bom. Sobe trem que não. Tá? Veículo pesado passa nela. Não, mas o senhor falou que pelos acessos, né, tinha preocupação que talvez esses veículos maiores talvez teriam dificuldade. A minha preocupação... em função da chuva, né? Quando começa, por exemplo, vamos lá, certas coisas não tem como prever, né? Mas, por exemplo, se volta a chover, alaga os acessos, esse excesso de caminhões pesados passando, em algum momento pode impedir até dos outros caminhões chegarem na ponte, tá me entendendo? Aí teria que trancar de novo, né? Até liberar de novo. Exato. Vai ser uma constante, né? E outra situação, é certo que essa ponte do Exército, DENIT, Exército, ficará à disposição da comunidade até a conclusão da ponte da ERS 130, é isso? Exato. A gente já raciocina com o lançamento dessa ponte até que a definitiva seja montada, entendeu? Tá certo. Tenente Coronel Humberto, muito obrigado pela sua participação e certamente o senhor vai acompanhar depois também nas redes sociais, né, da Rádio Independente, como o senhor falou que acompanha, no nosso site também essa matéria. É bom esse esclarecimento, porque olha quantos prazos a gente já teve diferentes e agora o senhor fala em 25 dias. Né? Imagina que quando aconteceu a queda da ponte se falava em 10 dias a partir dali. É muita diferença, muitas informações desencontradas, por isso nada melhor do que falar com quem entende, né? Se você me permite... uma observação, claro. Essa interação com as rádios, né, com as mídias de Lajeado e Arroio do Meio é fundamental. Eu falo para você porque em Santa Maria deu muito certo. Foi uma interação muito boa. A população foi sendo diariamente, entendeu? Tendo contato com a nossa ponte, com a previsão de término dela. Eu sei que surgem muitas notícias desencontradas. Tá? Eu tenho acompanhado. Às vezes palavras são colocadas na nossa boca sem... Eu me pergunto, como é que essa pessoa tirou essa informação? Por isso que eu faço questão, tá? Eu deixo à disposição o meu telefone, tá? Qualquer hora, para tirar dúvida comigo, porque eu sei como é que é montada a ponte, entendeu? Eu posso passar para vocês a informação fidedigna, tá? De modo a que não criar uma expectativa desnecessária na população, entendeu? Então, eu me coloco à disposição. Tá? Eu vou estar aí durante a montagem. Na terça-feira, se vocês quiserem falar comigo de novo, aí, tá? vai ser muito bom falar com vocês. Tá? Com vocês e qualquer órgão de imprensa de Lajeado, Arroio do Meio. Porque a gente vai já explicando para vocês o passo a passo, de modo que a população ela fique totalmente ambientada do que ela vai ter de ganho com essa ponte. E eu garanto para você, Santa Maria teve um ganho absurdo. Absurdo. Com certeza, o canal continua aberto. Agradecemos aí a sua resposta, a entrevista, e vamos nos falar bastante pela frente, porque é importante sim essa comunicação. O Exército tem feito isso, desde aquelas pessoas que vieram lá de Santa Catarina, fizeram a instalação de passadeiras aqui, outros serviços que estão sendo prestados. É importante essa comunicação para que a comunidade esteja ciente também. Voltaremos a falar e voltaremos a dar mais explicações e quem sabe na terça-feira com uma projeção ainda mais exata daquilo que tem pela frente. Grande abraço, Tenente Coronel Gustavo Humberto Santos Costa, comandante do 3º Batalhão de Engenharia de Combate
combate de Cachoeira do Sul. Abraço, cara. Abraço. 11 horas 5 minutos, 19 graus e 2 décimos é a temperatura em